Nesse vídeo eu vou te contar como estudar para concurso público em 2025 e quais as oportunidades e o que eu faria para ser aprovado em 2025 dentro dos seus estudos. Muito prazer, eu sou o professor Pedro Ernesto, estudei mais de 10 anos para concurso público, passei em concurso público, saí e hoje minha função aqui é te ajudar, segundo as minhas experiências de muito tempo de sala de aula e ensinando várias pessoas, vários alunos a como estudar, a ter um melhor aproveitamento e acelerar o seu processo de aprovação. Então, fique comigo aqui até o final, já se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para ajudar o canal aqui a crescer cada vez mais se esse conteúdo faz sentido para você. Bom, em 2025 tem grandes oportunidades que estavam já bem saturadas, né? Vamos dizer assim que a PF administrativo e a PRF administrativo têm previsão. A PF administrativo já é uma realidade, já foi aprovado. E como você pode se preparar para isso? Como você pode usar isso a seu favor? É muito simples, tá? Se você já estudou, é apenas você pegar os editais anteriores e começar a fazer um cronograma em cima disso. Que eu vou falar um pouco mais como você pode desenvolver em cima disso. Mas se você está começando completamente zero, também é uma oportunidade, porque a PF, dentro da sua aprovação hoje para o concurso público, vai te dar um prazo aí de no mínimo 6 meses para estudar. Então, se você não tem experiência ou você ainda não começou a estudar efetivamente para esse edital, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar e se organizar. Antes de você pensar em concurso público, você tem que pensar que você tem que se organizar para poder estudar. Então você tem que definir um horário fixo, você tem que ter um material específico, você tem que entender, ter um local lá na sua casa, ou então um local onde você aluga para poder estudar, para condicionar o seu cérebro a estudar. Entenda, quando você condiciona o mesmo local com o mesmo padrão de comportamento, isso facilita o seu cérebro a assimilação daquilo que você vai estudar, daquilo que você vai ler, e também ele começa a estimular metas para você. O que seria isso? Eu tive uma grande dificuldade no começo da minha jornada de estudo, que foi aquela coisa desorganizada. Um dia eu estudava de manhã, outro dia eu estudava à tarde, e eu não tinha uma cadência, eu não tinha fluxo de ver esse progresso de estudo. Quando eu estipulei um horário fixo para estudar, então eu estudava das 7 às 10 horas da noite, eu coloquei o mesmo local, um local específico, aquele local ali era para eu estudar. E eu me organizei, então segunda eu estudo tal matéria, terça tal matéria e tal matéria, e assim por diante. Eu condicionava o meu corpo durante o dia, porque 19 horas eu tinha que sentar para estudar. Com isso, eu já sabia exatamente a matéria que eu ia estudar e eu já tinha uma previsão daquilo, já me preparava para estudar. Então tinha matérias que eu tinha mais facilidade e tinha matérias que eu tinha mais dificuldade. Então tinha dias específicos que eu já sabia que ia ser matérias mais difíceis. E com isso eu já me preparava para isso. E isso me ajudou muito na minha jornada, tendo em vista que eu consegui me preparar bem nesse período durante o dia e com o tempo ficou mais fácil. No começo, quando você sentar para estudar, você vai ter várias distrações. Mãe, pai, papagaio, periquito, tudo vai te atrapalhar. Só que se você se condicionar a esses horários específicos e entender que aquele momento você tem que estudar, fica muito mais simples de você condicionar o seu cérebro a se preparar e começar a dar tração nisso, tá? Então, a primeira coisa, você organiza isso. Segundo ponto, você tem que ter um único material. Pedro, o que você está falando? Quando a gente começa a estudar, a gente quer comprar todos os cursos, porque todos os cursos são bons, todos os livros vão ajudar, vai ter um hack diferente. E não necessariamente, tá? Se você pegar um material bom ou um curso específico bom, no qual você entenda o professor, ele consiga passar a mensagem, já vai resolver vários problemas. Você vai entender a estrutura da matéria. Porque toda matéria é praticamente a mesma. Num livro bom ou ruim, você tem que saber o quê? O conteúdo em si. E muitas vezes não é um hackzinho diferente que vai te dar uma virada de chave. É como isso é passado. Então, para você escolher a sua matéria, escolher o seu material, você tem que ter um material no qual fique claro para você, que você consiga entender da melhor compreensão. Exemplo, tem vários professores que são bem renomados, mas não são considerados tão bom professor. Por quê? Ele não consegue transmitir de forma clara
e direta àquilo que você precisa. Ou seja, muitas pessoas têm dificuldade de entender a matéria porque a matéria é muito abstrata, é muito longe. Quando o professor ele usa mais exemplos para trazer para a realidade do aluno, fica muito mais simples de você absorver e associar aquilo que você está enxergando naquilo que você já coloca em prática. E você consegue ver isso no seu dia a dia e já vincular isso à matéria. E fica muito mais fácil o seu aprendizado. Então, é uma condição. Então, escolha uma única matéria, um único curso, alguns professores no qual você se identifica e foque naquilo e fique rodando e estudando em cima daquilo que vai facilitar muito a sua vida e acelerar o seu processo de aprendizado, ok? Terceiro ponto, comece a fazer exercícios hoje. Exercícios é a principal forma de você revisar a matéria. Professor, mas eu não vi a matéria hora nenhuma. Não interessa, tá? Você fazer exercícios, principalmente da sua banca, ou então prova antiga, você vai entender a linguagem que a banca quer te passar e você vai conseguir forçar o seu cérebro a gravar aquela dificuldade para você, quando vê na aula ou no seu material, você conseguir entender. Por quê? O seu cérebro ele fixa muito mais as suas dores, o seu sofrimento, do que os prazeres. Os prazeres ele passa muito fácil. Quando você se frustra com alguma coisa, o cérebro se força e fica condicionado a querer resolver aquilo. E aí, você errando aquela matéria, errando aquele exercício, você vai olhar para aquele material e vai falar, não, mas aquele exercício eu errei sim, sim, sim. Ou quando você está fazendo exercício e busca no seu material, você associa na solução. E fica muito mais fácil de você guardar, tá? Esse hackzinho aqui é impressionante. Use isso. Mais para frente, se vocês quiserem, eu falo para vocês sobre o estudo reverso. É um conceito muito bom, funciona muito bem, principalmente para quem está com o edital aberto. Então comente aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo sobre o estudo reverso, que é nada mais do que estudar por questões, e eu vou mostrar um esquemazinho como você vai se organizar, mas isso é se você quiser, ok? Comenta aqui embaixo. Outro ponto, revisões. Eu não acredito em revisões muito longas, em uma planilha no qual você tem que fazer revisões. Para mim, revisões, você tem que ter revisões diárias de matérias no qual você estudou o dia anterior, e não é olhar a matéria inteira, é olhar pontos importantes no qual você grifou ou não, que já funciona muito bem, tá? E no final de semana você aumenta a quantidade de exercícios e também deixa para dentro ali das matérias que você tem mais dificuldade ou do conteúdo mais específico para você estudar de mais aprofundado, e facilita muito a sua vida. Então vai funcionar muito bem. Então revisão de um dia e revisão de final de semana que funciona muito bem, tá? Então se você fizer isso, você vai conseguir identificar os seus pontos fracos e melhorar, tá? Como que eu vou fazer o estudo aqui em 2025 para ser aprovado? Eu recomendo você a escolher editais específicos. Como assim? Não adianta você pensar que você vai conseguir ter a mesma cadência de estudo pensando que você vai estudar para tribunal, carreiras policiais, carreiras tributárias e assim vai. Eu recomendo você escolher um nicho só, ou policial, ou tributário, ou tribunais, e olhar naquilo ali e começar a estudar para aquele tipo de concurso. Porque cada concurso nesse tem perguntas específicas que se repetem em vários editais e um nível de cobrança específico para aquele cargo. Se você estuda para todos, você vai ter que estudar toda a matéria. E às vezes não há necessidade, o seu concurso pode estar logo ali se você focar bem. Então, escolha uma desses segmentos e corra atrás. Pedro, mas eu posso prestar federal, estadual? Sim, é o ideal, tá? Só que escolha só uma vertente, ou tribunal, ou mesmo carreiras policiais, e vá em cima disso para facilitar a sua vida, senão você vai ter que se matar de estudar e você não quer. Cara, claro, se você estiver estudando para juiz ou para promotoria, que tem que saber quase tudo, né? Mas talvez não há necessidade, ok? Então, em 2025, essa é o melhor cenário hoje. São concursos que estão em eminência. E você pode mudar a sua vida nesse sentido se você tiver uma estratégia muito bem definida, tá? Então, comente aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, coloque aqui a sua dúvida. E lembrando, a gente tem lives praticamente todo dia. A partir de agora a gente vai ter lives praticamente todo dia para ajudar você a estudar para o seu concurso público de matéria português, direito constitucional, direito penal e processo penal, direito administrativo e leis, para que eu te ajude a ser aprovado, tá? Então, além de resoluções de questões, matérias em si,
vai ter lives aqui, então acompanhe e se inscreva no canal. E se gostou desse conteúdo, compartilhe e deixa um like aqui para ajudar o canal, para a gente crescer e ajudar mais pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo.